tem o Bruno e a Julie nos emprestam, né? Mas eu não sei o que aconteceu hoje em específico que não estava rolando. A gente tentou abrir ali, desde as 6 a gente estava abrindo e não sei o que aconteceu. Mas iremos averiguar para quinta-feira tá tudo certinho para a gente poder assistir a nossa aula pelo MConf, tá, gente? Então não foi por nossa escolha, digamos assim. Quer dizer, entre os outros, entre Zoom e coisa, a gente escolheu o Google Meet, mas não foi por nossa escolha a gente não poder usar o Zoom, né? O MConf. Certo, gurizada? Então hoje iniciamos um período da nossa história extremamente relevante, extremamente importante, que é a questão não só do período joanino, que vão ser 3 conteúdos que a gente vai trabalhar em bloco agora nessas próximas aulas, que vão ser o período joanino, a independência do Brasil, processo de independência do Brasil, que está ligado ao período joanino, e a questão do primeiro reinado, tá? A gente preferiu passar dessa maneira porque na realidade é todo um processo muito contínuo nesse momento, tá? As cisões e as rupturas que a gente vai ter nesse momento não são tão, digamos, tão efusivas quanto, por exemplo, tu pegar um segundo reinado, um período regencial que já tem umas rupturas, sobretudo políticas, dentro do âmbito da política interna do Brasil, mais relevantes. E aqui nesse momento de independência, como a gente percebeu em todo momento que existe uma ruptura política nos períodos revolucionários, a gente não pode trabalhar a independência do Brasil como um período revolucionário, mas existem rupturas. E então isso tudo contém, está contido, digamos assim, dentro desses 3 momentos históricos que a gente trabalha e vai tentar trabalhar com vocês nessas aulas. Vocês vão ver que desde lá do período joanino até o fim do primeiro reinado está tudo muito, muito relacionado, certo? E vai ser é um período histórico bem legal, bem interessante, com bastante período pesquisa histórica. Talvez seja um dos momentos históricos do Brasil, sobretudo do século XIX, que existe uma pesquisa histórica bastante relevante. E a gente queria apresentar para vocês, falar, discutir um pouco, vai ter coisas também que a gente vai tentar trazer de uma maneira diferente para vocês. E espero que vocês gostem, certo? Bom, gente, começando então, vamos por ordem cronológica, apresentar de uma maneira cronológica o que vai acontecer nesse período. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o período joanino. Por que a gente chama de período joanino? Ele também vai ser conhecido, tá, como a vinda da família real para o Brasil. Na realidade, esse período joanino vai estar muito ligado a tudo que está acontecendo na Europa e questões que a gente já viu, inclusive, comigo e com o Marcelo, né? Na realidade, que relacionado a esse período das guerras napoleônicas, tá? E a gente já viu na aula um pouco, dando uma maneira introdutória, o que essas guerras napoleônicas vão influenciar na questão da colônia do Brasil, certo? Então, período joanino, invasão de Napoleão à Península Ibérica. A gente se lembra que uma das táticas de Napoleão, ao não conseguir invadir o Reino Unido, as ilhas britânicas ali, foi a forma do bloqueio continental. O que é o tal do bloqueio continental, gurizada? É proibir a entrada de produtos. Eu não sei se está para mim só preta a tela, toda preta a tela, que agora com os slides. Agora voltou. Aí, agora voltou. Uh, tava aqui. Voltou, né? Pra mim voltou também. Então, o que é o bloqueio continental? O bloqueio continental vai ser aquela estratégia que Napoleão vai utilizar, que é impedir a entrada de todos os produtos ingleses dentro do continente europeu, certo? E vai proibir todas as nações, nações não, os impérios que existem nesse momento, os reinos que existem nesse momento da Europa, de aceitarem esses produtos. Duas populações vão burlar esse tratado, esse bloqueio continental. Uma vai ser a Rússia, e o Napoleão vai invadir, vai fazer aquela campanha na Rússia, que vai ser desastrosa, né, como a gente viu, para o exército de Napoleão. E a outra, que é uma grande aliada de Napoleão, da Inglaterra, historicamente aliada à Inglaterra desde o século XVIII, como vocês viram com Bruno e a Julian, vai ser Portugal, o reino de Portugal, os Bragança, certo? Primeiro momento, a invasão do Napoleão a essa Península Ibérica vai ser destituir
o rei Carlos IV e a proclamação de José Bonaparte, que é irmão do Napoleão, como rei fantoche da Espanha, certo? O Napoleão vai tirar o rei que existia na coroa espanhola e vai colocar o irmão dele para ser rei da Espanha. Mas, obviamente, o rei era o próprio Napoleão, certo? Isso aqui, gurizada, vai influenciar diretamente, como a gente vai ver em algumas aulas que vai ter um pouco para frente, na questão das independências da América Espanhola, tá? Esse processo vai influenciar diretamente. Posteriormente, eles vão exigir de Portugal a não comercializar e exigir que Portugal vire inimigo da Inglaterra, e Portugal, por todos os contratos e todas as negociações mercantis, vai aos poucos rejeitar esse processo. Então o que vai acontecer? Napoleão vai ameaçar a invasão do território português. Tá preto para mim aqui, Marcelinho, agora, de novo. Não sei o que está acontecendo. Aí, agora voltou. Eu acho que se tu deixa muito tempo parado, talvez, o mouse, ele Pode fica em ser. tela de descanso. Pode ser alguma coisa do tipo, né? Então, vai ser invadido o reino de Portugal pelo general Janot, tá? E gurizada, se conta, tá? E aí se trabalha muito pelas fontes, é, no, que, que na realidade esse exército do Janot era tipo era muito fraco, tanto que eles tiveram uma resistência inclusive da própria população portuguesa quando invadiram o território português, mas era uma tropa, digamos, de segunda linha do exército, segunda ou terceira linha do exército francês. Até porque já vinham de campanhas dentro da própria Espanha, para a conquista da Espanha. E então, na realidade, se trabalha muito com a ideia de que se talvez ficasse o rei dentro de Portugal, que é o que vai acontecer, a família real portuguesa vai fugir. Ah, não, não fogem, gurizada, fogem. Os relatos são meio bizarros, assim, porque eles deixam os bagulho meio para trás, assim, de tão desesperados e apavorados. Eles deixam biblioteca, deixam inclusive pessoas que eram da própria corte, trabalhavam para a corte, eles deixam porque estavam apavorados, porque a tropa do Janot já estava chegando nas fronteiras portuguesas. Então, devido a isso, devido a essa invasão a Portugal, a coroa portuguesa, e aqui quando a gente fala com a coroa é importante a gente citar, não é simplesmente o rei e a rainha os herdeiros do trono, não. É toda a corte. É mais de 7 mil pessoas, gurizada. É muita gente. Imagina transplantar por mar essa elite portuguesa e pra vir pro Brasil. É muita gente. E com eles vem coroa portuguesa, coroa, eu digo o título da coroa, né? Todo o tesouro da coroa portuguesa, isso é muito importante. Tudo isso vai vir pro Brasil. Isso é inédito, nunca aconteceu na história da colonização, na história mundial. Quando vai acontecer é que praticamente o Brasil vai virar metrópole. Isso formalmente vai acontecer. Então é único dentro da história. O momento que tu deixa uma corte, um reino europeu vai deixar de ser reino, tá? Portugal vai continua sendo reino, tá? Formalmente continua sendo reino, mas simbolicamente tu saindo com a corte da Europa, o reino não é mais Portugal. A sede do reino não é mais Portugal. A sede do reino e a metrópole vai virar a colônia do Brasil. E isso é fantástico. Na realidade, se a gente for pensar, isso é uma coisa que a gente quer trabalhar com vocês, aqui aconteceu a independência do Brasil. Aqui se inicia a independência do Brasil. Porque é uma ruptura. Uma ruptura de. Aqui é a ruptura do pacto colonial, por exemplo. Agora a metrópole é o Brasil. Certo? O Brasil não é mais a colônia simplesmente. Certo? Vamos tocando. Então, Lucas, Claro, toca aí. uma só para ressaltar então, mostrar como essas guerras napoleônicas elas vão abalar o antigo regime na Europa, né? Porque por mais que a coroa viesse para a América, ela vai abalar tanto com a invasão espanhola, abalando as futuras repúblicas da América Espanhola, como vai abalar a América Portuguesa, gerando também esse processo de independência, né? E uma questão interessante também é que comentam que a Dona Maria, que seria a mãe do Dom João e que era a rainha mesmo de fato de Portugal, ela já estava começando a ser afastada porque ela tinha sinais já de demência, de loucura, como comentam. E
que ela comenta quando estavam saindo de Portugal, falando assim, mais devagar, vão achar que estamos fugindo. Então é justamente isso, assim, a rainha que na verdade já estava afastada por Dom João, seu filho, que iria depois se tornar o rei oficial mesmo, né? Mas ela comenta esse fato de que vamos mais devagar para não achar que estamos fugindo. Talvez, e isso seja sinal, talvez, de que não ela estava louca, simplesmente a mais lúcida daquele processo. Porque, na realidade, estavam Lucidez. sendo corridos, estavam fugindo. Então, isso é até uma coisa que a gente quer conversar com vocês, e acho que o Bruno tinha comentado comigo também, que conversou um pouco com vocês sobre esses personagens históricos, como a famigerada, que é trabalhada, a Maria Louca, né, por essa ideia de loucura. E o quanto também está presente um discurso extremamente. Acho que até o próximo slide, tu pode passar para mim, Marcelinho, por favor? Claro. Que está relacionado a essa questão também super machista, né? Não é à toa que uma das. Se trabalha que ela não foi a primeira, que teve uma rainha do século XI que também foi rainha de Portugal, mas a Maria Louca, teoricamente, do que a gente tem certeza e historicamente é muito trabalhada como a primeira rainha de Portugal, ser taxada como uma rainha que não tinha capacidade mental para com integridade mental para fazer isso. Isso é um discurso também historiográfico extremamente machista, certo? Aqui trabalhar um pouquinho com a figura da Maria, tá? Maria I de Portugal, que foi rainha de Portugal entre 1877 e 1816. A primeira alcunha que ela teve também, isso é muito importante, a primeira alcunha, o apelido, né, que se dava a esses reis, que ela teve foi inclusive de a piedosa, por conta da série de ações sociais que ela fazia para a coroa portuguesa e também pelo acolhimento de vários aristocratas franceses que correram da França e se exilaram em Portugal no momento da Revolução Francesa, certo? Ela teve instabilidades mentais, que é trabalhado dentro da medicina, algumas dificuldades dentro daquela época, mas muito recorrente também. Primeiro, ela teve o marido que faleceu, o pai que faleceu, vários filhos faleceram, O e todo esse. primogênito, né, é o príncipe José, seria Isso, o príncipe brasileiro, morreu e o Dom João era o segundo filho, né? eu não sei nem se eu, como homem, né? Porque teve algumas filhas também antes, que também É não. uma vida sofrida, uma vida que não foi fácil também, né? Isso, e também ela teve uma questão. E também dentro, imagina, tu dentro desse contexto revolucionário, tu olhando no principal reino monárquico do lado do teu território, os caras estão sendo decapitados. Então tem todo esse contexto revolucionário também que fragiliza a questão mental da rainha nesse momento. Então, quando a gente trabalha com essa ideia de Maria Louca, a gente tem que ter um certo cuidado também, que esse é um discurso extremamente machista, historiográfico machista, que a gente pode dizer, sobre a figura da Maria, certo? Que, como a gente viu, talvez seja em muitos momentos a mais lúcida dentro do processo desse período histórico. Mas bem, vamos lá passando. Aqui, tá? Não sei se ficou muito bem para vocês observarem, tá, gente? Mas aqui é uma foto do embarque, uma gravura feita em óleo pelo Francisco Bertolazzi, que representa a embarcação da família real para o Brasil, tá? São vários navios. Quem faz toda essa escolta é é a marinha inglesa, tá? E é gigantesco, gente. Tu imagina, para tu mandar 7 mil pessoas, tu estima a quantidade de gente, 7 mil pessoas. E não é só as pessoas, né? Tem bens dessas pessoas também, então é muita gente, então precisa de uma frota muito grande para transplantar uma corte para um outro lugar do oceano, certo? Então é um evento bastante importante, bastante marcante. Pode passar para mim, Marcelinho, por favor. Os números das embarcações variam tem uns que dizem de 700 pessoas por embarcação, né? Alguns falam até em 1.000 pessoas na embarcação, não se sabe ao certo. Acho que, mas foram quase 10 mil pessoas, alguns números passam também disso, né? Então é uma população no Atlântico. É uma cidade pequena, tu imagina, do interior do estado hoje em dia, né, gurizada? Tu transplantar tudo isso pelo oceano há 200 anos atrás. É muito bizarro, é muito grande, é muito chocante isso, né?
E aqui uma foto a gente colocou aqui para vocês do Dom João, tá? Dom João, que vai virar Dom João VI, né? Nesse momento ainda ele era príncipe regente e a sua esposa, a Carlota Joaquina. É sabido que os dois se odiavam, tá? Eles realmente, foi um casamento arranjado, a Carlota Joaquina era descendente da realeza Bourbon e descendente também, consequentemente, da coroa espanhola, mas eles se odiavam, tinham um verdadeiro pavor um pelo outro, tiveram vários filhos, tá? Se trabalha muito com a legitimidade de grande parte desses filhos também, porque é sabido que a Carlota Joaquina tinha vários outros amantes, mas é meio bizarro assim a relação dos dois, assim, porque inclusive a Carlota Joaquina detestava o Brasil, a corte portuguesa detestava a Carlota Joaquina, então historiograficamente a gente pode trabalhar que ela foi uma pessoa também tratada muito, tem que se ter um cuidado muito grande, que ela, as escrituras na época que falavam muito mal dela, certo? Dentro da corte ela era muito mal falada. E são os pais, que vão ser os pais do Dom Pedro. E um dos herdeiros dele, uma Dom Pedro, Dom Miguel, que vão ser personagens importantes ao longo da nossa jornada aqui dentro desse período histórico, certo? Então a chegada dessa família real aqui no Brasil, tá, gurizada? Vai ser em 1808, eles saem em 1807 e chegam em 1808, tá? Primeiramente eles não vão chegar, porque acontece uma dentro... Isso, tu imagina, também tem mais isso, né? Dentro de uma viagem transatlântica dessa época, tu tem que esperar que o tempo seja bom. E eles pegam algumas tempestades e a frota vai se dividir. Uma vai chegar no Rio de Janeiro antes e uma outra, que inclusive está o Dom João, vai chegar primeiramente em Salvador. Tá? Então ele é recebido, fica uns meses lá em Salvador e vai para o Rio de Janeiro depois, que era a capital já da colônia do Brasil, ok? E quando ele chega, gurizada, é aqui que talvez seja o ponto mais importante dessa aula para a gente entender. Quando ele chega no Brasil em 1808, ele anuncia a abertura dos portos. E o que é essa abertura dos portos? É simplesmente o fim do pacto colonial. Ai, professor, como que isso vai ser o fim do pacto colonial? Cara, pensa uma coisa. Se a corte está aqui, se o tesouro está aqui, se os herdeiros estão aqui, se o Brasil virou a sede e virou metrópole, metrópole não pode fazer pacto colonial com ela mesma, entendeu? Então, a partir desse momento, o Brasil se torna metrópole e não pode mais agir como colônia. Então, tem que abrir os portos para justamente negociar com outros impérios, com outras nações, com outras colônias, inclusive. O Brasil vai virar sede do império. É isso que eu quero que vocês entendam. E a partir disso, há o rompimento do pacto colonial, certo? Então, o Brasil não tem mais necessidade de exportar cana-de-açúcar para Portugal para depois Portugal vender a cana-de-açúcar. O Brasil agora vai vender a cana-de-açúcar direto para quem vai comprar. E isso vai E a, enriquecer demais. Desculpa, Marcelinho, só vou terminar, eu já te passo a palavra. Isso vai enriquecer demais. E por isso que a gente diz que já é emancipação do país, porque a partir desses momentos os comerciantes, os colonos aqui do Brasil vão perceber que eles vão ter muito mais lucro. E é esses caras que vão pressionar depois o Dom Pedro, já dando um spoiler da próxima aula, vão pressionar o Dom Pedro para ele fazer essa ruptura com Portugal. Porque no momento que eles já têm a emancipação econômica, digamos assim, eles não vão querer dar um passo atrás quando a corte voltar para Portugal. Desculpa, Marcelinho, te interromper, eu só queria completar o assassino. claro. E a questão também, gente, é que uma colônia, ela tinha por função servir o exclusivo comercial para a metrópole. Então, eles serviam, toda a economia daqui acabava girando com a exportação indo para Portugal. E Portugal, ocupado pelas tropas francesas, não tinha também sentido eles acabarem comercializando com Portugal. Então, quem vai acabar lucrando muito com isso e vai cobrar muito pela segurança da família real em alto mar vai ser a Inglaterra. Vai ser, a partir desses anos, do início da vinda da família real, ajudada pela marinha inglesa a ser transportado aqui para a América, e eles vão cobrar um preço muito alto por isso. E o Brasil vai acabar basicamente saindo das mãos de Portugal para não uma colonização, mas
Gurizada, só reforçando, na realidade o Marcelinho já complementou bastante desse termo, mas só dar os nomes a esses processos que vão acontecer, que o Marcelo falou agora. O Tratado da Aliança e Amizade do Comércio e Navegação, que vai ser um tratado entre o Brasil, não Brasil e Inglaterra, mas um tratado assinado pelo o príncipe Dom João nesse momento, né, em 1810, que vai fazer uma alteração alfandegária dentro dos produtos que chegavam para o Brasil. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que o Marcelo falou, tá? 16% do imposto sobre os produtos portugueses, de Portugal, certo? 24% para todas as outras nações estrangeiras. E para os ingleses, que já estão voando na produção industrial, por exemplo, produção têxtil, produção de produtos alimentícios menores, 15%. Então isso aqui para a Inglaterra é praticamente tu entregar o Brasil economicamente para a Inglaterra. O Brasil praticamente, como o Marcelo falou, se torna dependente economicamente da Inglaterra, certo? Porque os produtos ingleses são feitos com muito maior qualidade, com um preço muito mais barato, e aí vem para um mercado onde os impostos para eles são muito mais baratos. Então isso praticamente só vai ser inundado de produto inglês aqui dentro do Brasil, certo? Isso Outro vai fator acabar mudando importante. só. Não, fala. Pode falar. Não, não, só para falar para vocês, para representar essa questão do fim do pacto colonial e o quanto o Brasil se torna metrópole, o Brasil vai se tornar parte do Império de Portugal, inclusive o nome do império vai mudar para Império de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Em 1815, que vai durar até 1822, quando acontece a independência do Brasil. Desculpa, Virícius, de novo, então. Não, e é só isso. Esse domínio inglês ele vai se dar basicamente durante todo esse século, com uma grande crescente de uma nova potência que está surgindo, que vai ser os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vão acabar crescendo muito mais a partir do século XX, com as guerras mundiais. Até então, é a Inglaterra que vai ter um grande peso nesse domínio econômico sobre o Brasil e sobre boa parte da América. Eu quero que depois a gente faça uma aula, até vou propor depois, uma aula só sobre a abolição da escravatura, que vai estar ligado direto a essa questão comercial com a Inglaterra. Tá? A Inglaterra que em todo momento vai fazer pressão econômica para o fim do tráfico dos escravizados. Tá? Não tanto para o fim da escravidão, mas principalmente pelo tráfico dos escravos. Tá? E não por uma ideia, primeiramente, humanitária, digamos assim, mas principalmente pela questão. Não que não existe uma rede abolicionista bastante importante dentro da Inglaterra, mas principalmente pela questão econômica. E sem essa galera econômica, muito provavelmente a Inglaterra não tomaria essas posição no cenário mundial. Tanto que a Inglaterra, se eu não me engano, em 1807, 1806, abole a escravidão ou o tráfico, acho que é o tráfico para suas colônias e para como é que chama? Para a própria Inglaterra, a própria ilha. O fim da escravidão, eu não sei se é o tráfico ou o fim da abolição. Muito fomentado pela Revolução do Haiti, como a gente viu na aula sobre a Revolução Haitiana. Certo, gurizada? Então vamos chegar aqui para terminar nossa aula de hoje, tá? Pra gente não se estender muito, até a gente achou que não ia passar muito daqui. Sobre especificamente o momento da chegada, tá? Não, não, Marcelinho, na próxima, desculpa. Pode passar para nós aí. Aqui, gente, falar rapidamente para Essa vocês um dos fatores super importantes dessa chegada, tá? Porque, tu imagina, eles vão chegar aqui e não existe um ambiente urbano como existia na Europa, muito pelo contrário, né? Você diz que as ruas do Rio de Janeiro, por exemplo, era uma podridão. Não que a de Lisboa também fosse o conceito da limpeza, mas aqui as fezes eram jogadas nas ruas, não existia um sistema sanitário, não existia um sistema de esgoto. Então, nesse momento, há uma necessidade dessa corte portuguesa que vai ser instalada criar uma estrutura para uma corte portuguesa, tá? Então não é à toa que vai ser importado da Europa uma quantidade gigantesca de artistas, sobretudo artistas franceses, que muito vão estar desempregados nesse momento pós-Napoleão, porque vai cair Napoleão e esses caras que eram de origem mais humilde, podemos dizer assim, eles não vão ter espaço dentro dessa monarquia e eles vão ser importados justamente pela monarquia
portuguesa para vir aqui para o Brasil e criar e começar a iniciar obras arquitetônicas, também uma descrição da natureza brasileira, nesse momento que os naturalistas brasileiros começam a avançar dentro da questão de pesquisa. Cara, é muito massa. Se tem uma coisa massa nesse período, é a gente verificar assim a quantidade de coisas que são catalogadas. Para historiador, esse período foi fantástico, porque é nesse momento que a gente tem uma catalogação maior do que tem no Brasil, seja em formas de questões de fauna, de flora, de arquitetura, de questões de geologia. É fantástico para o Brasil. É nesse momento que a gente pode dizer que existe uma catalogação, uma não posso estar usando um termo errado, mas uma descoberta do que. Descoberta, eu digo. Como é que se diz? Catalogação do que existe dentro do Brasil. No primeiro momento que a gente tem esse interesse, também está vinculado a todo um processo científico do século XIX, mas é muito legal tu verificar nesse momento que as grandes viagens acontecem, grandes como por exemplo Humboldt vem para cá, o próprio Darwin vai vir um pouco mais além, né? Não nesse momento, mas é nesse momento que começam essas expedições para o interior do Brasil, para a Amazônia, vários naturalistas vendo para o país, é muito massa, certo? E como questões administrativas, instituições administrativas, a gente tem que citar algumas coisas que são importantes. Primeiramente, como não existia banco no Brasil nesse momento, há uma necessidade de botar todos, principalmente esse tesouro da coroa, em algum local. E aí é nesse momento que vai ser criado o chamado Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil ele não era público, tá? Isso é importante a gente dizer, não era o Banco do Brasil de hoje. Inclusive ele vai falir duas vezes antes de virar o que é o Banco do Brasil estatal que a gente conhece hoje. Mas esse banco era de capital privado, tá? E ele vai primeiramente ser criado por português, não sei se é português ou inglês, que mercadores que moram aqui no Brasil e principalmente, sobretudo, para a questão da vinculação desse poder econômico da coroa, tá? Primeiro incentivo que a gente vai ter para a industrialização brasileira, não vai ser a primeira indústria do Brasil, porque a primeira indústria do Brasil a gente já conhece, que é a indústria da cana-de-açúcar, que é uma indústria, né? Mas a primeira indústria que a gente vai ter nos moldes, e obviamente não era fábricas ainda, tá, gurizada? Nem na Inglaterra ainda a gente tem fábricas com máquinas bem definidas, mas um princípio de industrialização de alimentos básicos, de pólvora, de coisas básicas que a gente precisa para justamente refletir esse modo de vida europeu dentro do Brasil. A gente começa a ter produtos de limpeza. Então, por exemplo, as primeiras fábricas de cerveja vão começar a aparecer aqui nesse momento, tá? Fábricas, por exemplo, de sabão, de coisas mais básicas, assim, de alimentação, de grãos, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso, mas pólvora, então tudo isso, mas muito básico, tá? Não pensa que são grandes indústrias, coisas muito básicas ainda, certo? E no Uma coisa que Desculpa, pode ficar para a próxima aula também, mas é a imprensa, né? sim. Que acaba sendo liberada a partir da vinda da família real, né? Que é uma questão bem interessante também, como uma colônia não podia ter a liberdade de imprensa, a liberdade de produzir jornais, folhetins, enfim, com a vinda da família real acaba sendo possível isso, né? Mas também inteiro, né? Nesse ponto, podemos dizer que existe uma liberdade total de imprensa. Vai existir uma imprensa, por exemplo, oficial. Né? Exato, Existir exato. uma imprensa oficial, um diário. Não, não, eu acho que não me lembro, é Gazeta do Rio. E o Correio Brasiliense Correio do Empório Brasiliense, de isso mesmo. O Gazeta é o que vai contra, né? Justamente um órgão oficial de imprensa da monarquia, que vai fazer elogios à monarquia, coisa e tal. Mas a contrária está na ilegalidade ainda. Então, com também se certeza. tem essa limitação de um certo. Tanto que o principal jornalista, que era essa Gazeta, que eu não me lembro o nome, ele escrevia da Inglaterra, ele nem aqui do Brasil vinha e espalhava os folhetins aqui depois a gente traz melhor o nome dele. Gurizada, eu acho que pela nossa aula, vamos parar aqui no dia de hoje, que eu não quero atrapalhar a aula do Danilo. O Danilo já colocou ali o linkzinho para vocês. Eu falei mais essa parte de hoje, tá? Porque eu fiquei meio responsável por esse início, até a independência, depois o Marcelinho vai falar, mas como a gente sempre faz, esse rolê meio toque me voe aqui.
apresenta e apresenta das nossas aulas aqui e estou muito feliz de poder revê-los, não revê-los, né, escutá-los, ler os seus comentários e estava com saudade. Estava com saudade das velhas amizades. Isso aí, gurizada. Muito obrigado pelo carinho aí de sempre. Quinta-feira, quero ver a sala cheia de novo como tava. Fiquei muito, muito feliz com a sala novamente cheia. E quero todo mundo, né? Sei que é finalzinho de quinta, mas bah, a coisa vai ficar bacana, bacana. Várias intrigas palestianas a gente vai ver na Várias quinta-feira. fofocas. Várias fofocas. Certo? Um beijo grande pra vocês. Beijo, Até gente. quinta. Boa noite pra geral. Ah, Boas aulas. eu que agradeço. Cuidem-se, gente. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Boa noite. Deixa eu botar aqui pra tirar pra gravar.